Está programada para a próxima sexta-feira uma greve geral que deve afetar a Baixada Santista. Para falar mais deste e de outros assuntos, nós recebemos o cientista político e professor universitário Iberê Cirna. Boa noite, Iberê. Seja bem-vindo mais uma vez ao Caderno Regional. Boa noite, é um prazer. Prazer é nosso. A greve que acontece na próxima sexta-feira tem como principal alvo as reformas trabalhista e previdenciária. O que de fato pode acontecer se essas manifestações mobilizarem muita gente? Em primeiro lugar, nós temos que entender quais são essas reformas. A maior dúvida que cria na população é que ninguém explica absolutamente nada. Então, quando você fala da reforma trabalhista, eu não vi ninguém discutir isso aí. Eles discutem em Brasília, permutam, trocam, eu vou votar, você me dá um cargo, tá bom. Então, essa coisa é meio complicada. A reforma da Previdência, a mesma coisa. A reforma da Previdência começou de um jeito, e aí este governo do Temer, lamentavelmente, ele se assusta com um grito. Então, toda vez que ele começou a falar, olha, agora a Previdência vai com 90 anos. Gritaram lá. Aí ele voltou para 60. Aí gritaram, daqui a pouco nós estamos no berçário. O cara já pode começar a contar desde que nasce. Então, este governo não tem uma postura muito clara. Por quê? Porque a população brasileira é detalhe. Nós temos que ter mais Brasil e menos Brasília. Tudo está acontecendo em Brasília. Nós estamos assim, somos espectadores, sofremos e vamos sofrer cada vez mais com essas reformas, mas o que a gente analisa? Primeiro que sexta-feira, isso está sendo um pouco liderado pela área sindical. Para você ter uma ideia, uma das coisas, primeiro, a legislação dos sindicatos a lei que cria o sindicato, já deveria ter sido reestudada. Não sei se você sabe, Ione, quantos sindicatos nós temos no Brasil. Você tem ideia? Não. Então, na Argentina, só para fazer um comparativo, eu tenho 92 sindicatos. Na Inglaterra, eu tenho 139 sindicatos. No Brasil? No Brasil, eu tenho 15 mil sindicatos, que movimentam por ano 2 bilhões de reais. Então, assim, isso tudo proveniente da contribuição sindical, aquela que nós somos obrigados, né? E é uma das coisas que está sendo, na reforma trabalhista, está sendo suprimida, é a contribuição sindical. Toda a legislação dada para o trabalho, ele tem que ser modernizada. Nós estamos falando da época de Getúlio, muito bem, era uma realidade trabalhista. Não quer dizer que eu não possa mexer nessa legislação, modernizar para novos tempos. É a história da terceirização, é a história da negociação direta com grupos onde o sindicato fica à margem. Ora, você imagina que só o ano passado foram criados 250 sindicatos. Inversamente proporcional, 17% a menos de sindicalizados. Quer dizer, nós estamos meio na contramão da história. Mas nada disso veio à tona. Então, quando você me pergunta da sexta-feira, possivelmente vão invadir lá, vão dificultar o metrô, entendeu? E aí ninguém pode ir trabalhar e a greve cria corpo. Mas é porque eu tenho pontos estratégicos. Ora, isto é sexta-feira, depois nós temos o feriado, parece que nós emendamos isso, e aí na terça-feira ou quarta-feira volta tudo ao normal. Eles lá em Brasília vão decidir o que eles quiserem, estão votando agora. Nós estamos aqui no programa ao vivo, eles estão votando lá. Pergunto para você, votaram já o foro privilegiado? Você sabia de alguma coisa? Nada, ninguém deu opinião. Aí assim, parece que o povo brasileiro é apartado desse processo. Então só eles discutem. Então a greve de sexta-feira, ela vai acontecer, obviamente. Até porque os sindicatos estão conclamando a população para que participe. E a hora que você interditar um metrô, você fez uma greve. Até nós dois, se quisermos, nós vamos parar o metrô, ninguém vai trabalhar. E aí como é que faz? Eu vou dizer, é uma greve que eu e a Ione fizemos. Vou parar um terminal de ônibus. Não vai trabalhar. Eu pergunto, nós já tivemos essa experiência ao longo desses 2 últimos anos e não teve absolutamente nenhuma mudança.
Ninguém em Brasília ouviu o que o povo gritou aqui na rua. Agora, para o pessoal de casa entender melhor, essas duas reformas, trabalhista e previdenciária, o que essas pessoas, multidões, né, no país inteiro, vai reivindicar de fato para o governo? Primeiro, é preciso entender. Segundo, você não deixou claro agora no finalzinho, é que vieram usando a mídia, tentando explicar A ou B, olha, a lei do 95, 85, muito bem. No fundo, primeiro eu tenho a concepção de todo o processo, né? E depois eu venho aqui e mostro o que me interessa para a população. Então, como é que a população, ela deveria, como é uma democracia representativa, eu gostaria que os nossos representantes tivessem vindo à base deles perguntar. Eu pergunto, você teve oportunidade de ser ouvida pelo seu deputado? Ele ligou, ele fez alguma pesquisa, ele veio à base e conclamou a população para ouvir a população. Não, nós estamos apartados desse processo. Isto é que o Brasil precisa tomar um pouco de vergonha. E a reforma da Previdência é a mesma coisa. Então, vai ter lá, e vejam que nós estamos aqui, lá eles estão trocando, Ione, trocando. Olha, eu voto na trabalhista, se você... Veja, isso aí é um escambo, né? Eles estão... Brincando. É uma permuta, e nós ficamos assistindo a televisão, olhando, achando aquilo tudo... Aí um xinga a mãe do outro, eles depois se abraçam e vão tomar café. Eu pergunto, e para o país? E para o país, o que é que resolveu? Essa reforma trabalhista tem lá no fundo a ideia até de facilitar o emprego. Porque você tem a terceirização. Quer dizer, embora isso já seja previsto pela legislação, de alguma forma, padronizar essa postura, facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Mas isso não veio muito claro para a população. Agora, Iberê, os reflexos aqui em Santos, a gente ficou sabendo agora há pouco, com entrevista do próprio prefeito da cidade, que 70% dos ônibus municipais vão trabalhar normalmente em Santos. Porém, as entradas da cidade, obviamente, serão bloqueadas. Ou seja, os trabalhadores de Santos vão conseguir chegar até os seus ambientes de trabalho, porém, os de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, não, né? Mas não é só isso, é assim, o prefeito, ele pode garantir, como a empresa deve dizer, olha, eu vou colocar, mas eu pergunto, como é que eu passo numa estrada, como é que eu passo numa via principal, entendeu? Se aquilo está lá todo mundo, não digo com pneu que não se usa mais, né? Embora do Brasil tudo é possível, tivemos agora em Brasília a Índia tirando flecha, quer dizer, então, mas de qualquer jeito, ele colocou lá um móvel, deram o braço, pararam na avenida e interditou a cidade. Então, se você não quiser vir trabalhar, nós podemos até falar com o seu superintendente aí. Não quiser vir trabalhar, falar, basta ligar do seu celular, eu estou preso aqui. Então, não é o prefeito, infelizmente, que vai garantir isso aí. Ele garante que vai ter ônibus. Agora, se o ônibus chega ao seu destino, não cabe ao prefeito. E nós, da Santa Cecília TV, estaremos com a cobertura completa durante toda a sexta-feira e traremos todas as informações às 7h30 da noite no Caderno Regional. Muito obrigada pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos, Iberê. Eu que agradeço. Só uma última coisinha. Eu acho que existe um erro na pronúncia. Nós falamos, eu li até num artigo interessante. Nós temos a mania de dizer que o Brasil são 3 poderes. Essa palavra poder está cometendo um erro muito sério. Quem tem poder é a população. Os poderes é o povo e o Estado. Agora, quando falaram que o Executivo e o Legislativo são poderes, eles fazem o que bem entendem.